Shalom Adonai para todos. Vamos tentar terminar com essa história, né, de Jonas, no capítulo 1 de Jonas. E estamos falando desde o capítulo 1 e vamos até o capítulo 4. Estamos aqui no final, estamos aqui agora falando sobre o arrependimento. O que aconteceu quando Jonas chegou em Nínive? Deus falou ao grande peixe e que vomitou Jonas na terra. E Jonas ouviu novamente o Senhor falar: vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te disse. Levantou Jonas e foi em obediência à palavra do Senhor. Nínive tinha que percorrer ela 3 dias, segundo aqui o versículo 3, o capítulo 3, para completar, né, o tamanho da cidade levaria 3 dias. E ele, num caminho de 1 dia, ou seja, 1/3, ele evangelizou toda aquela cidade, andando pelas ruas, vielas, praças. Ele pregava em alto e bom som: em 40 dias Nínive será subvertida, será destruída, será arruinada. Então essa era a mensagem de Jonas. Reparem que é a mensagem de uma linha só, uma frase: em 40 dias Nínive será destruída. Porque na verdade o desejo de Jonas era a destruição dessa cidade que fez mal ao seu povo, ao povo de Israel. E a mensagem foi tão poderosa, foi com unção, porque a mensagem, na minha opinião, é aquela mensagem que não faz o povo rir, que não faz o povo pular, que não faz o povo dar gargalhadas, mas é uma mensagem que muda o caráter, muda a vida das pessoas. Aquela mensagem que transforma, mensagem transformadora. A mensagem de Jonas tinha tanta unção que fez com que os ninivitas crescem em Deus. No capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Pano de saco significava dizer que eles estavam tão tristes, tão angustiados pelo seu pecado, né? Deus usou poderosamente o pregador Jonas, que ali eles sentiram o peso dos seus pecados e jogaram cinza sobre a sua cabeça. Mais adiante diz lá, né, até o rei de Nínive, né, se levantou do trono, descia as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza. Olha aí, assentou-se sobre a cinza. Era comum as pessoas, quando, ao saberem de uma notícia, né, triste, se vestir de pano de saco, que era um pano grosso, muitas vezes era pele de camelo, pele de cabra. E ele estava retratando, mostrando o sentimento, a emoção que aquela pessoa estava passando no momento, seja tristeza, seja angústia, arrependimento. E foi isso que os ninivitas fizeram. Inclusive o rei tirou as vestes reais. E o rei também proclamou um jejum em toda a nação. Não é jejum aí como a gente vê aí, jejum de prosperidade, para que haja paz. Não, é jejum de arrependimento mesmo, de mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento, atentar mais para as palavras do Senhor. É isso que Deus quer, porque Deus, nosso Deus, é o Criador do céu e da terra, de tudo que neles há, então Ele tem o controle de tudo isso aí. E quando Ele quer parar com qualquer crise ou qualquer guerra, Ele termina a guerra até nos fins do mundo, diz lá em Salmo 46, ele faz cessar as guerras até nos fins do mundo. Salmo 46, se não me engano, no último versículo. O nosso Deus, ele tem um controle em suas mãos.
E nós teimamos em viver longe do Senhor. Teimamos em viver longe do Senhor. O que acontece? O povo ouve essas palavras e acredita. Acredita na pregação desse grande profeta chamado Jonas. Acontece que eles oravam a Deus, né, os ninivitas, pedindo a Deus para que Deus afastasse o furor da ira do Senhor, para que Deus se voltasse para a cidade. E Deus ouve o clamor dos ninivitas e diz no versículo 10 que Deus viu. E Deus viu a conversão deles e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Não fez. Deus recebeu aquele arrependimento da nação ninivita, da nação de Nínive, Nínive é a capital da Síria. E Jonas agora terminou a sua missão. Diz agora que Jonas ficou triste, porque na verdade Jonas queria a destruição dessa cidade, queria uma vingança, né? E diz o texto que Jonas para um certo local, Deus faz crescer uma planta e a planta virou sombra ali para Jonas descansar. E Jonas ficou deitado debaixo daquela sombra aí. Só que no dia seguinte Deus mandou um verme e matou a planta. Matou a planta. Né? Aí Jonas desejou a morte. Jonas chegou a dizer para Deus: melhor me é morrer do que viver. Estava desgostado. Jonas estava desgostado. Tem muita gente aí pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, pertencendo ao ministério do Senhor, e tem um certo desgosto, porque não é da forma que está acontecendo, que a pessoa queria, e não é da forma que ele está acontecendo. Tem que saber que o dono da obra é Deus, tem que ser da forma que Deus quer, e não da forma que você, que é ministro da palavra dele, quer. Jonas desejou a morte. Aí Deus fala assim: Jonas, você teve compaixão dessa árvore que secou, não teria eu compaixão da cidade de Nínive, com 120 mil habitantes? Não teria eu compaixão dele, Jonas? Então Deus fez sentir o que Jonas estava sentindo. O que Jonas sentiu era o que Deus estava sentindo, melhor dizendo. E missão cumprida, Jonas fez o que Deus queria. Deus te abençoe.